Graças a Deus. Igreja, nós já tivemos à tarde, muitos que já vieram, para completar os 3 princípios da unção profética que estamos ministrando desde segunda-feira. À tarde já terminamos e agora neste horário. E amanhã não haverá culto, porque é feriado e também não tem culto dia quinta, mas só reunião de mulheres. Aí voltamos na sexta, já setembro, para a campanha contra os gafanhotos do abismo, que é relatado no livro de Apocalipse. Então a leitura agora é o 3º princípio que Deus utiliza para liberar a profecia para todos nós. Então a profecia, ela conforta, exorta e edifica. É os pontos principais da profecia. Mas antes de Deus confortar ou exortar, edificar, que sempre é os 3 pontos que Deus utiliza para falar, há bases proféticas que ele vê primeiro para manifestar. Então é isso que está sendo ministrado, porque muitas vezes a pessoa fala: vou no profeta, aquele vai orar para mim, Deus vai falar. Mas pode até falar, mas nem sempre é Deus falando. Mas quando é Deus, a base da sua palavra, e quando ele fala não volta vazio. Então nós vamos agora falar o ponto final da ministração. Se você tem a Bíblia, a leitura que vai ser feita agora está no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5, quando Isaías é escolhido e consagrado a profeta. Então vamos ler esta passagem. Isaías capítulo 6, começando a leitura no verso 5. Vamos utilizar aqui a Bíblia Jerusalém. E disse então o profeta Isaías: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, ou um grande alicate, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor Deus, que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aí. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então todos nós somos chamados a ser semelhança de Jesus. É a visão básica da Igreja Gloriosa. Romanos 8, 29. O que está escrito? Deus predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus. Ele, o primogênito agora entre muitos irmãos. Em 2 Coríntios 3,18 declara: dia a dia o Espírito Santo vai nos transformando, quer dizer, a metamorfose, dia a dia a semelhança do Senhor. Sempre o parâmetro, o modelo é Cristo. Então ser cristão é ser transformado dia a dia a semelhança do Senhor Jesus. E um dos pontos do Senhor é a unção profética, ou seja, liberar a palavra viva de Deus e ela não voltar vazia, e o plano dele cumprir abundantemente. Então como que Deus vai operar em cada um de nós a semelhança de Cristo? O que ele vai ver em nós para falar, para você não ter que correr atrás de ninguém, você mesmo orar e a palavra profética ser liberada e ela não voltar vazia. Então foi ministrado o primeiro ponto que Deus olha para ele exortar alguém, confortar, edificar, para operar, é o princípio de sermos amigos de Deus. Como? Então você que veio na segunda ouviu sobre a palavra de Deus em Crônicas, em que Josafá estava reinando na tribo de Judá, que as outras tribos tinham se deteriorado, e em Jerusalém. Mas as nações vieram para destruir tudo. Da Síria vieram pelo mar, de todos os lados.
O que ocorreu? Ocorreu que então Josafá consagra a Deus, ora, e meio amedrontado, ele clama a Deus. Mas o que ele fala? Ele fala: ó Deus, conforme o que tu falou ao teu amigo Abraão, amigo de Deus, tu declarou que a semente dele estaria protegida. Então, nesse momento que Josafá declara isso, vem uma profecia, e Deus já fala: Josafá, não fique mais amedrontado. Então Deus está o exortando: Josafá, não precisa lutar, a batalha é minha. E ocorreu que as nações se autodegradaram uma com a outra e se autodestruíram, todas elas ao redor de Israel. E então Josafá ficou rico em todo Israel, e conseguiram dispor da guerra. Os reis pereceram, ele não lutou, os inimigos se autodestruíram e Deus operou. Então Deus exortou, confortou, edificou. Mas por quê? Havia um princípio que ali Deus encontrou amigos de Deus, o princípio que havia em Abraão. E foi lido lá em Gálatas 3, 29, que se somos de Jesus, Gálatas 3, 29, somos descendência também de Abraão, direito à mesma herança, à mesma promessa. O que é ser amigo de Deus? Íntimo, aquele que pode confiar a qualquer momento, a qualquer instante. Aquilo que se pedir faz, é de madrugada, de dia, de qualquer hora. O amigo, ele abre mão. Você pode ter um irmão e não ter um amigo. Muitas vezes é melhor ter amigo do que ter irmão, porque muitas vezes o irmão vai causar briga, herança de contenda. Mas um verdadeiro amigo, ele pode ser um irmão. Mas um amigo verdadeiro, ele é caracterizado por ser íntimo, dedicado, confiável, que não trai, que pode contar a qualquer momento. Então Abraão foi titularizado como amigo de Deus. E se somos de Jesus, descendência de Abraão, quer dizer, Deus quer saber se somos amigos de Deus também. Então falar que é cristão é ser amigo de Deus. Pode confiar a todo momento, a todo instante, a todo segundo. Então muitos falam: sou cristão, e na hora do aperto ora, pede, quer que Deus fala, mas Deus vai olhar: é amigo de Deus? Posso confiar mesmo? Já confiei na madrugada, durante o dia, precisei, estava ali de prontidão, ou na hora que eu precisei nem se apresentou, não deu nem satisfação, não fez nada. Que o amigo, ele faz isso, ele dá a vida, ele ajuda, ele está pronto a qualquer momento. Isso que Deus olha. Então na hora que Josafá ora a Deus, ele fala: conforme que tu falou com teu amigo Abraão. E Josafá também era amigo de Deus. E então Deus já falou: Josafá, tu também é amigo de Deus. Estou vendo aí que não tem como você fazer nada mesmo, então fique quietinho, eu que vou fazer, sou seu amigo. Então um amigo é para isso, fique quieto, eu que vou batalhar. E assim Deus fez. Os inimigos se autodestruíram, ele foi confortado e pegou a riqueza de todas as nações. A profecia cumpriu. Então é a mesma coisa hoje. Se encontrar amigos de Deus, pode ocorrer o que for, que na hora que você for orar mesmo, Deus vai falar: meu filho, aquieta-te, libere esta palavra, e você vai ver a solução. Então a igreja gloriosa, ela se baseia em Cristo. O princípio profético é baseado em ser amigo de Deus. Isso foi pregado e a unção liberada na segunda. Depois nós lemos sobre o rei Davi. Davi estava expandindo o território de Israel com seus valentes, mas Deus não pôde falar com ele. E então Davi está voltando para o acampamento de Siclag. Quando ele chega lá com os valentes, tudo queimado e destruído. As mulheres raptadas para ser objeto sexual, as crianças para virar escravo, e os idosos para trabalhar até a morte. Então os valentes de Davi começaram a chorar e quiseram até matar Davi. Davi também chora. E eles falam: mas cadê Deus? Davi não é ungido? Porque Deus não falou nada para virmos antes de virem aqui e raptar todos? E Deus não falou mesmo. Mas então Davi chora, mas ele se renova em Deus. Ele para de chorar e fala: ó Deus, tu já deu a palavra que teu nome será louvado nessa terra.
Então o que Davi faz? E aí Deus fala com ele. Então Davi vai lá no sacerdote e ele pega a estola sacerdotal, o efode, que é um colete que tem 12 pedras, 3 colunas de 4, que representa as 12 tribos de Israel, cada um pedras preciosas. E Davi veste aquela estola sacerdotal e consulta a Deus. E nesse momento Deus fala. Mas por que Deus não falou antes e não alertou Davi? Porque ainda Deus queria saber algo de Davi. A estola sacerdotal, as 12 pedras, representa estar debaixo do governo de Deus. O que é o governo de Deus? Deus que dá a palavra final, Ele que manda, Ele que dá a ordem, e a Ele devemos fazer o melhor todo dia, e Ele que é o rei. Então, quando Davi veste a estola sacerdotal, ele está declarando: Senhor, Tu é o rei, estou debaixo do Teu governo, estou aqui como servo, nem como rei, estou aqui para obedecer Tuas ordens com prazer. Assim é o cristão. Hoje todos nós somos sacerdotes. Veja em Apocalipse 1:6, o Senhor nos fez todos reis e sacerdotes. Amigos podemos ser do Senhor, íntimos dele. A unção sacerdotal é que nos leva a estar debaixo do governo de Deus. Então todo dia você fala: ó Deus, Tu é a última palavra. Não é o homem, a mulher que vai falar, não é o filho, não é o governo, é Deus que me dá a última palavra e obedeço a Ele e estou debaixo do governo dele. Quando você está debaixo do governo de Deus, seu prazer é vir na igreja, é orar, é buscar, é fazer o que Deus manda. Jesus não falava: minha comida, minha água é a vontade do Pai? Isso é o governo de Deus. Mas sempre que o nosso livre-arbítrio manda: não, hoje eu não posso, hoje não dá, não, hoje eu tenho outras coisas, não, o parente pediu isso, e dentro de casa tem esse problema, não dá. Então aí o governo de Deus não está atuante e nem não está sendo amigo de Deus. Então aí não há como Deus falar, porque Deus quer exortar, confortar, edificar para cada situação que se enfrenta. Mas Ele não vai falar só porque você quer. Ele vai ver algum desses princípios. Ele olha: aquele ali é amigo de Deus, então nem precisa nem lutar, agora eu vou pegar a sua causa e vou liberar a palavra. E Deus zela pela palavra, ela não volta vazia. Há momentos que vem a situação que está difícil, mas Deus olha: mas aquele ali está debaixo do meu governo e o inimigo está causando dano, mas agora eu vou orientá-lo. O que Deus fala com Davi? Davi com a estola sacerdotal, e Deus fala: Davi, não vai ocorrer nada contra os que foram raptados, vai por esse caminho e lutará contra os amalequitas e vai prevalecer. Assim ocorreu, vitória, conquistou e derrotou mais inimigo, e recuperou todos que foram raptados, e Deus foi louvado. Mas Deus só pode falar e operar quando Davi demonstra que está realmente debaixo do governo de Deus. Você pode notar que as outras passagens do rei Davi não declarava expressamente esse ato profético dele vestir a estola sacerdotal, que era um ato declarando que ele estava debaixo do governo de Deus. Por isso que Deus deixou até ocorrer aquela situação que não pôde evitá-la, não havia como falar. Mas na hora que ele veste a estola sacerdotal, Deus exorta, conforta, edifica e derrota o inimigo. Então muitas vezes na nossa vida vai ocorrer isso, situações que você está fiel a Deus, dedicado, fazendo o melhor para Deus, e pode vir uma derrota aparente. Mas não desista, esteja debaixo do governo de Deus. Se você fala: Senhor, eu estou aqui como sacerdote de Deus, debaixo do Teu governo, Senhor, me orienta agora, e pare de chorar, de reclamar, que você vai ver Deus te falar, e libere a oração, que a rapidez do milagre virá. É o princípio, foi pregado ontem. Agora veja o princípio de Isaías. Por que fala esses 3 princípios? Porque eles se repetem em todos os profetas: ou amigo de Deus, ou debaixo do governo de Deus, ou como Isaías, aquele que recebeu a brasa viva nos seus lábios. Então quem foi Isaías? Isaías era príncipe no tempo dele, contemporâneos dele, ele vivia no palácio. Mas Israel estava corrompendo, igual o Brasil hoje, tudo corrupto, os 3 poderes em grande corrupção. Então Isaías não conformava com isso, ele queria servir a Deus. Então ele tem uma visão da glória de Deus,
E então ele vê a glória de Deus e fala: eu vou morrer, vou perecer vendo a glória de Deus. Então Serafim sai lá do trono de Deus com a tenaz e pega uma brasa do altar e coloca lá na boca de Isaías. E então aquele serafim, ser angelical, fala: tua iniquidade está apagada, o mal, e agora Deus vai te usar para falar. E então ele fala: eis-me aqui, envia a mim. E assim começa o ministério profético, ou seja, o princípio da brasa viva, que quer dizer a nossa boca estar santificada todo dia. Todo dia nós temos que falar: Senhor, uma brasa do teu altar, o teu Espírito me dominando. Todo dia a palavra, para não blasfemar, para não falar mal de ninguém, para não declarar derrota, só para honrar, edificar e declarar o que é bênção, o que Deus ordena. E Deus então olha para mim e para você e vê aquele ali todo dia tem brasas do meu altar na boca dele. Ele só edifica, fala o que produz resultado, o que é edificante, o que vem de Deus, tudo é só declaração de louvor a Deus. Então aí Deus vai dar a palavra profética. Mas vamos supor que você xinga, fica nervoso e blasfema e conta mentira, piada, engano, chocarrice, tanta coisa que pode ocorrer. Não há como Deus falar, não há como Deus operar. Então é necessário esses três princípios. Todos os profetas tinham a boca ungida e debaixo do governo de Deus e amigos de Deus. Aí sempre Deus falava e operava e mudava a história. Então isso é para todos nós. Veja agora o oposto disso. Veja, por exemplo, o exemplo de, vamos supor, de Jonas, que era um profeta. Veja que Deus fala: Jonas, vai a Nínive pregar. Governo de Deus. Fala: não vou lá não, é cidade, outro país, eles são antropófagos e vão me comer vivo. Não vou. Ele pega o navio em direção oposta, vai para Jope. O que ocorre? Tempestade no mar, que nem tinha naqueles mares. E ele é jogado no mar e um grande peixe o engole. E assim ocorre com muitos servos de Deus. Não quer viver debaixo do governo de Deus, vai viver em tormento, em tempestade, sofrimento. E além de ser jogado no mar. Mar representa hoje o tumulto humano, nações, cidades, viver no turbilhão dos problemas humanos, em dificuldade igual ao mundo. E lá dentro do peixe ainda, na escuridão. Ou seja, não há como Deus operar. Se não viver no governo de Deus, é sofrimento. Jonas só voltou à unção profética na hora que ele faz um voto: Senhor, errei, pequei, mas eis-me aqui para cumprir o que tu manda. Então o peixe vai lá perto da praia e vomita ele. Uma frase que ele profetiza, o que ocorre? Todos se convertem. E até o rei lá de Nínive apregou um jejum até para os animais. Porque Jonas fala: se vocês não arrependerem em 40 dias, vai ser tudo destruído. Só isso que ele pregou. E o rei aceita na hora. E converteram. A profecia cumpriu. Mas Deus teve que ter um profeta debaixo do governo. Assim é muitos cristãos, muitas igrejas, muitos que servem a Deus, não estão mais debaixo do governo de Deus. Então não há como Deus falar. Ou quando fala, não é Deus falando, mas quando Deus fala, cumpre. Então esteja debaixo do governo de Deus. Seja uma pessoa realmente amiga de Deus, dedicada, fiel. Veja no caso do rei Saul. Então o rei Saul era até um profeta, mas veja que ele não estava mais íntimo de Deus, amigo de Deus. Então o profeta Samuel demora, ele fala: não, o que vou fazer as oferendas? Vai para a batalha e não faz o que Deus manda, faz do jeito que ele quer, poupa o rei Agag, poupa também o gado. Não é íntimo, não é mais amigo, traiu a Deus. E então Deus fala: não quero ele nem como rei mais. Perdeu.
E depois ele vai só entrando em decadência, a ponto de consultar pitonismo, espiritismo, e é um erro que ele pratica, a mulher ainda engana ele, morre na batalha, suicida, melhor dizendo, pereceu, não foi mais íntimo de Deus, derrota. Então assim é muitos cristãos também, não há mais intimidade com Deus, amigo de Deus. Como que Deus vai falar? Vai perdendo, não é mais confiável. Amigo é que é confiável. Se Deus declara, faça assim, tenha prazer de fazer, é amigo. Deus não é carrasco, Ele quer amigos, que ama Ele, que faz com amor e prazer. Aí Ele fala. Assim também é a palavra de Deus. Veja a palavra de Isaías, a palavra viva, brasas nos lábios. Você declarar a palavra de Deus, ela não voltar vazia, santidade, só falar o que edifica, o que purifica, e assim vai cumprir sempre. Se você falar, meu Deus, não guarda meus lábios, não guarda minha boca, só quero falar o que edifica, o que traz benefício. Se todo dia você fala, meu Deus, que a minha boca no dia de hoje só sai o que edifica, se você precisar de algo, vai orar e Deus vai liberar a palavra. Mas se ao longo do dia, dias anteriores, você xingou, mentiu, não adorou a Deus, falou engano, não há como Deus falar, fica retido, e aí não há como Deus operar. E muitas vezes as profecias estão sendo liberadas e não ocorre nada, e porque a igreja está quebrando esses princípios, ou não é amigo de Deus, ou não está nada debaixo do governo de Deus, ou a palavra é engano, ou não tem brasas nos lábios, não arrepende todo dia, e assim Deus não fala. Mas na hora que Ele fala, Ele vai exortar, Ele vai falar, não temas, creia, não se abata, não precisa nem lutar, e logo vem a vitória. Ele vai confortar, exortar e edificar. Mas Ele precisa desses 3 princípios. Em todos os profetas, Deus encontrou esses princípios, Ele encontrou essa palavra. Veja no caso do profeta Eliseu, a palavra era tão poderosa que chegava pessoas para o tentar, falavam, se eu sou homem de Deus, então cai fogo do céu. E muitos até morriam, pereciam, porque a palavra tem poder. Agora veja o contrário, lá em Atos dos Apóstolos. Então um rei, Herodes, ia fazer uma prática, e ele exaltou ele mesmo, blasfemou, não deu glória a Deus. O que ocorreu? Caiu morto na hora e comia de bicho, porque é uma palavra ruim que ele estava falando, uma palavra negativa, exaltando ao homem, a si mesmo. Então é o grande perigo. Se você falar negativamente, algo contrário às Escrituras, blasfemar, falar mentira, engano, pode vir morte súbita, derrota, fracasso, e Deus não vai falar. Então é necessário sempre você ter essa visão gloriosa. Senhor, como que eu estou em amizade com o Pai? Estou mesmo debaixo do governo de Deus? Minha boca está santificada nas brasas vivas do altar, que representa o poder do Espírito de Deus? Então sempre faça isso, e não esqueça. E na hora que você for orar, precisar, você não vai precisar que ninguém ore, correr atrás de um profeta, você mesmo já é um profeta, é semelhante de Cristo. Simplesmente tenha esses princípios, que Deus operará, porque nem sempre Deus vai querer que outro ore para você. Veja no caso de Davi, quantos profetas tinha? Tinha lá o profeta Samuel, tinha vários naquela época para orar, mas Davi que foi e pôs a estola sacerdotal. Assim Deus operou. No caso de Josafá, ele que vai orar, tinha profetas também. No caso de Isaías, ele mesmo era o profeta, mas é os princípios que Deus usou. Então sempre observe esses 3 pontos para liberar a palavra de Deus. Se você tiver um desses princípios, geralmente eles caminham tudo junto. Você pode falar, meu Deus, aqui um amigo teu, Senhor, está uma situação aqui, eu creio que tu vai falar agora comigo, e Deus operará.
Senhor, essa situação não tem solução, mas eu estou debaixo do teu governo. Senhor, todo dia eu peço brasas vivas na minha boca, e tu sabe que dias anterior a esse dia, tenho te louvado e falado a tua verdade. Senhor, libera uma palavra agora, e Deus operará, não voltará vazia. Então tenha essas bases, que você vai ver a diferença, amém? Então assim completamos os pontos da unção profética. Então as palmas bem forte, para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique agora de pé, nós vamos orar, e você vai receber mais uma unção, completando essas 3 etapas. Ore conosco. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como muitos já vieram à tarde, e muitos estão vindo ao longo desta última etapa do mês de agosto, Pai, estamos renovando o princípio profético, ó Pai, o ministério profético de cada um, porque se é para ser semelhante a Cristo, Deus quer usar todos para liberar a palavra viva, rema, que não volta vazia, e Deus vela por ela. Ó Deus amado, tu sempre quer exortar, confortar, edificar ao teu povo, e individualmente a cada um de nós, Senhor. Mas sempre que tu vai falar, tu vai olhar no nosso âmago, no nosso íntimo, se realmente estamos caminhando como amigos de Deus. E os amigos de Deus sempre serão socorridos em momentos que não há nem solução, e Deus opera, e não teremos que fazer nada, Ele operará, porque os amigos é para isto, para ajudar nas horas decisivas. E muitas vezes, ó Pai, tem situações que tu quer saber se estão debaixo do teu governo, para tu dar a ordem que tem que ser feita, e cumprimos com prazer, como ocorreu com o rei Davi, ao ponto dele vestir a estola sacerdotal, reconhecendo o total governo de Deus, ele está debaixo do governo de Deus, e assim ele foi abençoado na ordem do Rei Eterno, e tudo se resolveu, foi confortado, exortado, edificado. Ó Deus amado, e no tempo de Isaías, ele liberava a palavra da fé, os lábios puros, o que era falado cumpria. E Isaías é o exemplo do profeta que profetizou até sobre Jesus, como está no livro do profeta Isaías 53, relatando sobre o próprio Salvador, a ovelha muda que viria e pereceria para levar nossas maldições. Ó Deus amado, nos ajuda todo dia a ter brasas vivas do teu altar nos nossos lábios, ó Pai, para todo dia liberar só o que edifica, liberar a tua palavra, declarar bênção, declarar vitória, declarar vida, declarar salvação. Santifica, Pai, nossos lábios, abundante vitória a todos os presentes, como já tarde, os que encerraram a campanha, e agora neste horário. Pai, te agradecemos também pelo mês que está terminando amanhã, e também declaramos bênção para essa cidade, que amanhã celebra mais um ano de emancipação, e já consagramos o mês de setembro para ricas e copiosas vitórias, vida abundante a todos, ó Pai, um milagre, a fartura, a vida abundante, e que todos sejam aperfeiçoados no ministério profético, ó Pai, porque ser semelhança de Cristo é o plano de Deus, de agir como Ele agiu, de fazer como Ele fez, no caráter, na identidade, na personalidade. Senhor amado, operai grandissimamente sobre todos. De Lorde Flários, Clantes Sodolio Blar, o Senhor é aquele que declara, Ele reina e dá ordem de bênção para sempre. Senhor Pai amado, que a tua igreja tenha cada vez mais a herança de Cristo. Operai grandissimamente o que cada um tem de herança para a terra e para a eternidade, e nada pode reter, nada pode atrasar, nada pode tirar o que é do teu povo, porque a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Confirmai abundante vitória para todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, agora nós vamos orar
individualmente para cada um, ungindo, para que você tenha realmente os 3 pontos básicos da profecia. E o Espírito de Deus te ajude. E o pastor Gerson vai continuar aqui o louvor a Deus. Aí você pode fazer uma fila nesse corredor. Aí na sexta-feira é a campanha de batalha espiritual, e vamos orar por revelações e a oração de autoridade contra o mal. Mas hoje vamos fazer a unção e o ato profético. Então você vai ter aí a unção do amigo de Deus, debaixo do governo de Deus, e os teus lábios, a tua boca ungida na brasa viva do altar de Deus. E nós vamos então orar enquanto os irmãos aí com o pastor Gerson vai continuar louvando a Deus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Graças a Deus. Vamos bater mais palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então amanhã encerra o mês, mas é reunião de mulheres, mas não temos os cultos normais. Aí voltamos sexta, gafanhotos do abismo, relatado em Apocalipse. É os que mais estão alcançando agora as mídias sociais, que esses gafanhotos estão influenciando. Por isso que tem a simbologia lá dos gafanhotos.
que atuam para esfriar a fé, conturbar a mente, causar dano, dente-leão, que atormenta, que paralisa. Então, que está sendo ministrado, e as revelações. Então, não falte, né, nessa sexta-feira, que estamos quase terminando a campanha. Antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer agora o apelo. Estamos terminando o mês, então tem algumas despesas ainda para pagarmos. A despesa pastoral e também para pagar aí a mudança da frequência da rádio. A Rádio Plenitude tem a licença e a Anatel mandou a nova licença, mas para outra frequência. Era em 104.9, vários anos, mas agora vai para 98.1. Então o transmissor já está sendo mudado, e a boleta da fábrica tem que ser paga até dia 10. Então essa mudança foi quase R$3.000 para fazer a mudança. Aí teve que mudar a página da internet da rádio. Aí aproveitou e pôs uma outra tecnologia. A tecnologia agora do site da rádio é que pode pegar em celular. Então você pode pegar o seu celular, se ele tiver com Wi-Fi ou dados móveis, você digita lá no navegador www.plenitudefm.com e já pega o som da rádio. O site ainda está em construção, mas lá em cima tem um login do som que já sai direto. E essa tecnologia é para tanto computador direto, ou notebook, e o celular também já está funcionando já. Então hoje já recebemos ligações de várias partes do Brasil que sempre acompanhavam o site da rádio, que já estão pegando em celular, em outra tecnologia. E quando for outro transmissor, onde chegar o sinal, porque tem 5 rádios em Uberlândia na mesma frequência, onde chegar o sinal vai pegar em linha aberta em 98.1, mas por enquanto ainda 104.9. Então há um custo para isso, porque a rádio não pode ter comercial, senão é multada pela Anatel. Então que todos ajudem essa despesa extra que surgiu para manter aqui a primeira igreja, a sede, a segunda, e também lá em Pato de Minas. Então vamos orar para você dar o seu melhor agora. E também nós temos o programa no canal 7 TV a cabo. Para quem assina TV a cabo, 11h30, meio-dia. Ainda está rodando programas gravados, porque nós perdemos o computador, que tem que ser de grande memória para editar os programas. Aí temos que comprar outro computador para fazer as edições e comprar outro programa de edição de programas de TV. E a CTBC está exigindo o canal 7 para digitalizar, então estamos aguardando qual equipamento tem que ser comprado, e lá nós ganhamos o programa, porque advogamos lá para a TV comunitária, participamos lá da diretoria na área jurídica, e o programa nos é dado às 11h30, meio-dia, de graça, mas aí a edição nós temos que fazer aqui. Então vai ficar quase 12 mil esses equipamentos para montarmos ali no nosso estúdio de TV, para gravar em digitalização agora, que a CTBC está exigindo. Por enquanto ainda está rodando lá os programas que gravaram e são repetidos, mas já estão exigindo a digitalização. Então estamos só aguardando para comprar esses equipamentos para gravar o programa como Igreja Gloriosa. Então ajude, tudo é um custo, mas se você semear na obra de Deus, conseguiremos com certeza. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, que todos possam devolver os dízimos, ajudar esta obra, Pai, a apregoar a igreja santa e gloriosa, como está em Efésios 5:27. Ó Pai amado, que todos ajudem a manter a Rádio Plenitude no ar, também o alcance pela net e agora em nova tecnologia, também para reformularmos a grade, ó Pai, do programa no canal 7 TV a cabo. Nos ajuda, Senhor, precisamos realmente de profetas ungidos para liberar a ordem de Deus, que muda, que transforma, que prospera, Pai, que se encontre mesmo em nosso meio amigos de Deus, pessoas dedicadas debaixo do Teu governo, palavras vivas nos lábios, ó Pai, um povo fiel. Confirma tão grande avivamento para todos, abastança para todos, em nome de Jesus, amém. Se você então tem como ajudar hoje, cada um contribua, como propõe o coração, como diz a palavra, não é por exigência, nem pagamento, mas por amor. Se você quer ajudar, você mesmo traga à frente e coloca aqui dentro do gasofilaço. O pastor Gerson vai cantar aí o corinho da oferta. Eu ajudo a missão do Senhor, com fé, esperança e amor. Eu ajudo a missão do Senhor,
com fé, esperança e amor, com fé, esperança e amor. Eu ajudo a missão do Senhor, eu ajudo a missão do Senhor, com fé, esperança e amor. Graças a Deus. Vamos ficar de pé para encerrarmos, e a oração também para a família, que fazemos toda quarta-feira, como já à tarde. Então amanhã encerra o mês, mas é reunião de mulheres. Voltamos sexta. Já vamos então agradecer o término do mês, orar para a cidade de Uberlândia e Deus operar mais ainda nesse próximo mês que vai iniciar. Senhor meu Deus e Pai, renovamos também o voto de orar para o lar, para a família de todos. A Tua vontade prevaleça na casa de cada um, no lar. O Teu plano cumpra na minha casa, minha família, no meu lar, no lar de cada irmão, de cada mãe, a Tua vontade absoluta, porque estamos debaixo do governo de Deus todo dia. Senhor amado, abençoa todos, ó Pai, para realmente viver a unção profética, porque não havendo profecia o povo corrompe, e Tu quer uma geração de profetas, uma igreja no caráter de Cristo, para liberar sempre o plano de Deus, para mudar a história. E assim completamos a fase de hoje. Abençoa amanhã, ó Pai, o culto de mulheres amanhã, e também o aniversário da cidade, e declaramos vitória para essa cidade de Uberlândia, não só, Pai, na área social, política ou na área financeira, mas que torne essa cidade um celeiro de avivamento em nome de Jesus Cristo, para essa cidade e para as nações. Ó Deus amado, e consagramos o mês de setembro para ricas e copiosas vitórias. O Teu plano cumpra segundo o Teu querer, o Teu efetuar. Nos ajuda, Pai, a viver o Teu desígnios todo dia. Vida abundante a todos aqui presentes que não puderam vir. Confirma cada vez mais avivamento nesta obra, em o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém e graças a Deus. Agora cumprimenta cada um mais próximo, com a graça e a paz. Está encerrado o culto, até a próxima oportunidade. Ide em paz em nome de Jesus.